Olá pessoal, tudo bem? Hoje que eu vou trazer, a passagem que eu vou trazer está em Marcos 10. Eu tô fazendo essa sequência de leitura, né, para melhor entendimento. Eu não tenho conhecimento, né, dos milagres de Jesus, sobre como foi a ressurreição, por mais que eu já tenha estudado a Bíblia, isso também é novo para mim, sabe? Então, assim, o que eu entendo ali de Marcos, ali em Mateus, para mim são dois livros que ele traz os milagres e de forma igual, né? Vocês podem comentar aí como que vocês veem, mas para mim é como a história ela meio que se repete, mas com uma outra maneira, com outro propósito. Então aqui, o que me chamou a atenção em Mateus 10 é falado sobre o jovem rico. Esse jovem rico, bem no versículo 20, né, quando diz que ele pergunta assim, Senhor, o que tenho, né, para que eu possa seguir? Bom, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Na verdade, ele perguntou o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E o Senhor falou, honra teu pai e tua mãe, né? Ele falou, Senhor, mas isso eu já tenho feito. Isso, dentro não adulterarás, né? Sobre os mandamentos, não assassinará, não matará, não roubará. E ele falou que isso já tinha feito. Então o Senhor falou para ele, uma coisa te falta, segue o teu caminho, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, terá um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Gente, então ele saiu ali muito, muito triste, né? Muito chateado, né? Porque ele tinha muitas posses, ele tinha muitas coisas. Então, seguir a Deus, ir ao caminho de encontro ao Senhor, não é fácil, né? É uma caminhada de dor, é uma caminhada de luta. E isso nos impacta constantemente na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque muitas coisas acontecem, o inimigo ele se levanta, quando você se posiciona, o inimigo se levanta. Então assim, existem orações de coração íntimo que quando elas são feitas, o inimigo entra e surta no inferno, o inimigo surta, todo mundo lá surta, porque eles fazem aqueles trabalhos por dias para destruir as nossas vidas. E quando a gente começa as orações, quando a gente começa os jejuns, eles surtam. Por que você acha que no jejum você sente fome? Por que você acha que no jejum você é levado com seu raciocínio, às vezes, em outra coisa? Porque o inimigo vai fazer de tudo para você quebrar o seu propósito. Ele vai fazer de tudo para você não seguir até o final. Por isso que nos últimos dias tudo fica muito mais intenso. Por que a sua oração você foge dela? Porque o inimigo está colocando a gente inalcançado, isso é seta do inimigo. Nós estamos em guerra, nós vivemos uma guerra, porque Jesus ele vai voltar. E isso não é uma falácia, não é uma coisa, gente, isso é real. Isso é real. Então Jesus ele vai voltar. Então quando você se posiciona, o inimigo vai contra-atacar. Ele vai contra-atacar, ele não vai ficar lá parado vendo você vencer e ser abençoado. Então eu falo, se você não tá com guerra, se você não tá com alguma coisa, com alguma dificuldade, tem alguma coisa errada, ou é o momento da bonança que já chegou pra você, porque mesmo a gente tendo o momento da bonança, com Deus o inimigo ataca. O inimigo ataca e não é fácil. Não é fácil resistir a isso, mas quando você se coloca na presença do Senhor, tudo fica mais fácil. Quando você começa a jejuar, a orar e a buscar, tudo fica mais fácil para você vender os seus bens, para você desfazer tudo e seguir a Deus. E você vai caminhar. Não tô falando para você não chorar, eu tô falando para você continuar. Porque deixar de chorar é você perder seus sentimentos, gente, dói. E dói. Seguir a caminhada com Cristo dói. Então é pegar a sua cruz, seguir após Jesus e ir adiante. Deus curou muitas pessoas ali, se você for ver, e todas elas foram até Jesus, né? Aquele paralítico que desceu pelo telhado, olha a luta que foi para ele chegar até Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, né? Aquela mulher curvada, todos eles foram até Jesus. E a mãe daquela filha que estava endemoniada? Aqui eu acho que está entre o capítulo 8 e o 9. Ela foi até Jesus. E o Senhor falou, volte para tua casa, né? A tua fé te salvou. A menina chegou lá, a menina estava curada. A menina estava liberta.
E aquele homem que estava endemoniado? Então, assim, as pessoas, elas também, desde antes, elas passaram por uma prova, elas passaram por uma provação. Quem somos nós para não sermos provados? Jesus, ele passou o pior dos piores, que é, ele foi entregue na cruz do Calvário. Então, aquela situação ali foi a pior das piores. O que a gente está vivendo? Né? O que é nossa situação perto do que Deus passou? Então, largar tudo como Jesus pediu para ele fazer, é uma coisa, é pros fortes, irmão. Ser evangélico é pros fortes, ser crente é pros fortes, crer em Deus é pros fortes. Porque você entra numa batalha espiritual, porque o inimigo não quer te perder, porque quando você tá lá no mundo, tudo é muito fácil, tudo é uma maravilha, é óbvio, porque o inimigo vai fazer ficar assim, ele vai fazer ficar assim, porque enquanto você estiver no marebão ali, no coisa boa, você não ameaça pra ele não, meu irmão, você não ameaça não, então pra ele, ó, tá tranquilo, tá suave. Você não é uma preocupação. Preocupação é quem está dentro da igreja, quem fala do amor de Deus, quem louva, quem busca, quem está levando a palavra do Senhor. Isso é uma preocupação para ele. Isso aí ele investe pesado em destruir. E você tem que investir pesado em se defender. Você tem que investir pesado em se defender. Então assim, eu já passei por uma situação onde eu vivia de jejum e oração. Para mim voltar a me alimentar, arroz, feijão, eu precisei tomar remédio. E assim, o momento que eu jejuava, da hora que eu ia entregar, era batalha pura. Eu tinha que soltar o meu prato e começar a orar. E era guerra atrás de guerra, eu sentia meu corpo, ele arrepiava. E foram dias. Eu enfrentei uma luta tão forte, que eu perdi 10 quilos. Que eu precisava, né? Mas assim, eu perdi 10 quilos de uma forma que eu não gostaria de ter. Preferia que não fosse daquele jeito. Então, na hora de consagrar, na hora de entregar, era batalha. E se falar pra vocês que acabou, não acabou não. Vai acabar quando eu for pro céu. Quando eu for morar com Cristo. Lá vai acabar. Porque lá eu vou ter paz de verdade. Lá eu vou estar com Cristo. Então, assim, lutas. A questão, irmão, não é questão de você chorar, de sentir dor, não. Você vai sentir, mas é você continuar. Você continuar, o ser humano, ele nasce, cresce, reproduz, morre. E na fé tem muita gente que só nasce, vive como criança a vida inteira. Já tá na hora de você dar fruto. Já tá na hora de você dar fruto para Deus. Ajudar o Senhor na obra. E eu não falo assim de pegar ministério, não, gente. Eu tô falando assim de fazer o ID e pregar o evangelho pra toda criatura. Pregar o evangelho, fazer ele, entendeu? Deus, você tá vendo as pessoas lá no altar lá, você não precisa estar lá em cima pra fazer. Você precisa fazer dentro da sua casa. Então, comece na sua casa. É o lugar mais difícil. É o que você mais precisa dar testemunho, dentro da sua casa. Que mais precisa dar testemunho. Então precisa começar. Vai doendo, vai chorando mesmo, vai com o dedo machucado, vai com a perna lascada, vai. Porque enquanto você anda, fala, versículo, leva a preciosa semente, chorando, voltará colhendo seus feixes com alegria. Porque enquanto você vai, Deus cuida dos seus. Porque enquanto você está sangrando, Deus está te abençoando. Se você estiver fazendo a obra de Deus, Deus está te abençoando. Nós somos soldados de Deus. Nós não viemos nessa terra aqui pra gente simplesmente chegar lá todo culto, domingo, sentar bonitinho, cabelo penteadinho, tudo, maquiagem, tudo. Eu sempre falo isso. Deus quer mais disso da gente. Deus quer que a gente faça a palavra dele, que você feche seu olho e o adore em espírito e em verdade, que você ajoelhe e fale do coração. Porque quando a sua oração vem do coração, isso quebra cadeias, quebra maldição de gerações, gente, porque Deus não resiste a um coração contrito. E o diabo sabe que quando você está orando de coração, ele sabe que os trabalhos dele estão sendo quebrados. Isso eu ouvi de um testemunho de um ex-bruxo. Ele sabe, nossa, quando ele tá lá no dia a dia dele, tô toda arrepiada, quando ele tá lá no dia a dia dele, destruindo a vida dos outros.
e ele percebe que alguém se curva e está orando de oração e chora de coração contrito, ele fica desesperado porque você está se entregando verdadeiramente para o Senhor. Você está se colocando verdadeiramente diante de Deus. Você não está falando palavras repetidas, palavras vãs. Então, ser verdadeiro com Deus, ter a alegria que vem do interior da nossa alma, é puro. E calma, gente, calma. Porque assim, na nossa vida, a gente tem várias áreas. E Deus vai trabalhando em todas elas conforme a gente vai dando espaço. Tem umas que vai demandar mais tempo. Tem outras que vai ser mais rápido. Então você não vai ser perfeito em tudo. Perfeito, pô, falo, nem Jesus foi. Nem Jesus agradou todo mundo. Mas Jesus fez o melhor. Jesus seguiu o que ele tinha de propósito. Ele simplesmente caminhou. E é isso que você precisa fazer, você precisa caminhar. Precisa caminhar. Ah, mas tem problema aqui, tem problema ali, tem problema na família, não sei o que. Gente, se Deus colocou no seu coração pra você ir, vai. Só vai. Deus é que sabe do seu coração e aos poucos ele vai alocando as áreas da sua vida. Ele vai arrumar seu casamento, ele vai arrumar sua família, ele vai arrumar seus parentes. Mas você precisa se colocar. Precisa se colocar, não é na marra não. É de coração aberto. Isso aqui é difícil. Abrir seu coração para deixar Deus trabalhar as outras coisas. Ser humilde, manso de coração. É difícil. Por isso que tem muitos que se corrompem, que se perdem. Por isso que tem muitos que corrompem e se perdem. Aí vira o que? A dracma perdida, né? Que Jesus precisa ir lá, lapidar, limpar e mostrar quão brilhosa ela é. Quão linda ela é. Quão lindo você é. Quão maravilhosa você é. O brilho que vem de dentro, que Jesus colocou em você. Vai brilhar, irmã. Vai brilhar, irmão. Deixem falar. Se Deus colocou pra você falar e tá indo, quem é o homem? Seu marido é um homem que Deus colocou na vida pra viver do seu lado. Seu pai e sua mãe são as pessoas que Deus colocou pra você honrar. Não tem ninguém maior do que eles. Deus é maior do que eles. Mesmo que o teu marido te traia, o Senhor estará contigo. Mesmo que teus pais te esqueçam, Deus não esquece nem das aves dos céus. Como ele esquecer de você? É só ir. É louvar. Se o seu trabalho se o seu chamado é com crianças, vai e faça. Se o seu chamado é falar do amor de Deus, vai e faça. Se o seu chamado é abençoar pessoas de uma outra forma, vai e faça. Entende? Então assim, buscai ao Senhor em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino de Deus. E a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Né? Eu tenho aqui uma Bíblia bem interessante, porque aqui tem exercícios, sabe? Gente, eu tô apaixonada com essa Bíblia. Apaixonada. Ela se chama a Bíblia Estude, Medite e Anote. E no capítulo 10 tem um exercício, né? Organize a passagem. Deixa eu mostrar pra você. Se tá certo, eu não sei. Aí fala, e a seus discípulos que têm riquezas dificilmente entrarão ao redor de Deus. Organize, né? Aí eu falei, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? E qual é a referência que eu peguei? Aqui no final ele tem o gabarito. Eu sei que essa resposta aqui não tá com toda certa, né? Até porque tem uma palavra aqui, uma frasezinha aqui que eu não encontrei no texto. Essa Bíblia é muito interessante, ela é muito boa, ajuda muito no estudo. E eu vou estar compartilhando com vocês o link. Eu falei em outro vídeo que eu ia deixar o link abaixo, mas eu ainda não tenho ele. Eu achei que o que eu tinha servia, mas não tem. E logo eu vou deixar o link aqui para você estar adquirindo a Bíblia. Eu fico feliz de estar aqui falando do amor de Deus. Meu coração muito se alegra, porque se tiver 1 ou 2 na casa do Senhor reunido em meu nome, ali eu estarei. Então, se a gente reuniu aqui foi para falar do amor de Deus, eu tenho certeza que Deus tá aí no coração de alguém trabalhando e falando como ele quer, né? Então, assim, pega a sua cruz,
vem após Jesus, segue a Ele, vamos em frente, não vamos parar. Se tiver que pausar assim um pouco, respirar, faz debaixo do chuveiro, levanta a cabeça e anda. Levanta a cabeça e anda. Se tiver que chorar, chora pra Deus, não vai chorar pro homem, porque o homem não resolve seu problema e ainda fica tirando onda. Chorar dá dor de cabeça, irmã. Dor de cabeça, só vai, gata. Só vai, irmão, levanta e vamos embora. Porque se a gente estiver caminhando com Cristo, toda e qualquer dor é passageira. Se resolve em 2 tempos. Em 2 tempos a gente já tá bom de novo, Deus já levanta de novo, faz um jejum, faz uma oração de coração sincero que Deus vai restaurar, Deus vai renovar, amém? Muito obrigada pelo seu tempo, um beijo, ótima semana e até a próxima.